E chegamos ao momento mais importante: conflitos que bloqueiam a vida da fé. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Vamos ouvir a voz do bom pastor, vamos ouvir a voz de Deus, vamos inspirar a nossa vida com a inspiração celestial. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque eu estou submetido a um pacto melhor e superior. A graça de Deus que nos foi revelada inspira a nossa vida a viver reinando, a viver como cabeça. Então, Senhor, fala-nos esta manhã, que as instruções que vêm agora dos céus sejam a prática da nossa vida, e que todos possamos ver os frutos desta palavra. Oramos todos com fé, em o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Amado. Meus amados irmãos, família abençoada, eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente através deste ministério. O tema de hoje é sobre conflitos, sobre situações que bloqueiam a vida, especialmente a vida da fé. Claro que todos nós passamos por momentos em que precisamos de tomar decisões. Eu chamo esses momentos de encruzilhadas. Todos nós em algum momento estamos num cruzamento, numa encruzilhada. E há momentos que temos que decidir qual o caminho. Seguir o caminho do mundo ou seguir o caminho de Deus. Especialmente nas grandes decisões. Eu tenho mostrado uma placa aqui no altar para que você tenha uma noção do que o Espírito quer lhe falar. Perante as decisões da vida, perante as encruzilhadas da vida, eu tenho duas opções. Ou eu escolho o caminho do mundo, ou eu escolho o caminho de Deus. Então, quando nós nos deparamos com uma decisão importante, e estamos diante de uma encruzilhada, e perguntamos: o que faço? Você sabe que buscar o caminho do mundo, eu lhe digo com sinceridade, é muito mais fácil. É até mais conveniente. Não vai contra a cultura mundana, não vai contra o apupo popular da multidão. Dizem até que é politicamente correto. Mas você sabe que quando se busca o caminho do mundo, a vida sempre é uma derrota. Infelizmente, as estatísticas das pesquisas feitas pelo grande instituto de pesquisa John Barnes, eles dizem 42% do povo evangélico no mundo, e aqui está incluído Brasil, Estados Unidos, país de multidões, optaram pelos caminhos do mundo. 42% abraçaram. Hoje, se você for à beira da praia ali na Barra, em cada 100 pessoas, pelo menos 42 são evangélicas. Houve
acidente gravíssimo há 3 ou 4 anos numa boate no Rio Grande do Sul. Morreu muita gente, foi uma hora, imagina, foi um crime bárbaro. Grande parte das pessoas que morreram naquela boate eram evangélicas. Há pouco tempo houve um grande desafio de rock no Rio de Janeiro. Grande parte daqueles que estavam lá celebrando a Satanás eram evangélicos. E eu vou lhe dizer mais, alguns até aqui da nossa igreja. Então, muitos crentes, na hora da decisão da vida, abraçam os caminhos do mundo. E você sabe que há pessoas entre nós que têm histórias, testemunhos, que muito as feriram, porque na hora da decisão, optaram pelo caminho do mundo. Não reagiram como seguidores de Cristo. Então, meus amados, quando se está diante de uma decisão, nós perguntamos, e devemos de fazer isto: eu decido baseado nos valores, nos padrões do mundo, ou sigo aquilo que a Bíblia Sagrada me ensina, o caminho de Deus? Olhe como é que Jeremias ensinou. Ele disse: pondo-vos à margem do caminho, ou seja, você está no momento de decisão, põe-te à margem do caminho. E ele disse: pergunta, não tome uma decisão na sua vida sem perguntar qual é o bom caminho. Qual é o bom caminho? E ele disse: se você encontra o bom caminho, ande por ele. Essa é a opção certa. Você vai achar descanso para a tua alma, para as tuas emoções. Mas a verdade é que 42%, dizem as estatísticas, não andam no bom caminho, não têm descanso, são pessoas adoecidas espiritualmente. Então, meus amados, o que são veredas antigas? Veredas antigas é obediência a Deus. Então, na quarta-feira passada, eu falei sobre coisas que bloqueiam a vida, como por exemplo o passado. E hoje nós vamos aprender sobre conflitos, porque isso tudo às vezes bloqueia. É um empresário que não faz negócio, é um chefe de família que não progride, é um profissional liberal que não vai adiante, é um jovem que não tem resultados. Tudo isso porque há bloqueios na vida. Na quarta nós falamos sobre ficar amarrado ao passado, algemado a situações vividas, como se a obra de Cristo não tivesse feito nada, não houvesse efeito na vida. Muitas pessoas não se sentem perdoadas, não sabem o que é um novo nascimento, o que é regeneração, o que é justificação. Parece que há sempre uma distância entre a pessoa e Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. O passado se foi. Então hoje eu quero trabalhar especificamente nesta questão que bloqueia a vida, que são os conflitos. O que são conflitos, apóstolo? Contendas, pelejas, altercações. A palavra original hebraica é rib. Muitas pessoas caíram na armadilha de viverem em grandes conflitos. E há pessoas que mantêm a sua vida debaixo de contendas, pelejas, altercações, conflitos na família, conflitos na igreja, conflitos no trabalho. E isto, meu amado, bloqueia a vida. Eu pedi ao bispo Desirei que me fizesse o favor de colocar uma imagem. Não dá para ver muito bem. Aqui é uma estrada e o trânsito está todo parado porque um elefante
bateu num carro e travou tudo. Sabe que esta figura aqui do elefante é um bloqueio, está bloqueando a estrada. E claro, há muitas pessoas que deixam este elefante impedir a sua vida de desenvolver, de conquistar, porque a sua velha natureza adâmica é tão oposta às virtudes da natureza de Deus que as pessoas têm sempre um elefante na sua estrada. Deu para trazer aqui, eu pedi, deixa eu ver se eu consigo, eu queria fazer uma demonstração. Está aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar à igreja. Eu achei que isto aqui era fenomenal, eu mostrar ele como exemplo, porque o elefante não se está vendo muito bem, não é verdade? Olha só, aqui nós temos uma mangueira, e aqui, ela está com a água, não está? Mas se eu pegar esta mangueira e der um nó, o que acontece? Segundo nó. Ok. Deixa eu lhe explicar. Essa mangueira só vai voltar a funcionar quando eu tirar estes nós aqui. Obrigado, bicho. Pode deixar aí, pode deixar que eu vou ainda fazer mais demonstrações. Pode deixar. Isso. Deixa eu lhe explicar. Esta mangueira é como o fluir de Deus na nossa vida. Se você deixa um nó na mangueira, se o teu fluir de Deus tiver um nó, você não conquista, você não avança, a sua vida não vai adiante. E se a pessoa tem a vida bloqueada com o nó na mangueira, sabe o que acontece? A sua velha natureza prevalece. Veja como é que disse Paulo em Efésios 4:20. Olha lá. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha, o velho homem é que dá estes nós na vida. Nada dá certo, o casamento não é feliz, os negócios não avançam, a educação dos filhos com problemas, dinheiro acaba. Diz que este velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, quando eu me renovo, este nó aqui da mangueira sai. E o fluir de Deus se manifesta. Quantas vidas estão aí emperradas por causa destes nós? E sabe, coloca outra vez, por favor, as placas. Porque eu queria que você fosse guardando isso. Os nós na vida de um crente se dão quando ele busca o caminho do mundo. Muitos não buscam seguir o caminho de Deus. E então, conflito atrás de conflito, tem uma vida bloqueada, vivem conflitos, tensões. Você sabe, a pessoa se sente muito mal. Isto afeta a vida, afeta a alma, afeta o corpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pessoal, eu não gosto de conflitos.
Nunca gostei na minha vida de conflitos, nunca. Porque eu sei que cada conflito é um nó na minha vida. Seria um nó na minha vida, um nó na mangueira. Eu não gosto de conflitos. E qualquer sinal de um conflito que chega à minha vida, eu tento imediatamente solucionar, porque senão eu pessoalmente não teria paz. Você sabe que há pessoas que vivem em conflitos dentro de casa. Marido dorme no quarto, mulher dorme na sala, os filhos não falam. É uma guerra, é um nó. É isto que está aqui. Eu não vou abrir mais agora para não molhar o altar. É isto que está aqui, olha. Deus quer trazer o fluir dele, Deus quer trazer as bênçãos, Deus quer derramar. Mas a pessoa tem um nó na sua vida. Isto é dramático, muito dramático. Eu lendo sobre esta matéria, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que os psicólogos, meus colegas antigos do passado, diziam sobre uma vida de conflitos. E os psicólogos antigos diziam, porque não conheciam com detalhes este problema, diziam que era excesso de bilis. Sabe, quando uma pessoa de 20, 30 anos ia ao psicólogo e dizia, eu tenho muitos conflitos, o psicólogo dizia, isso é excesso de bilis. Ou seja, a bilis é que deixava a pessoa amarga, negativa, fora do normal. Mas hoje nós sabemos que não é problema de bilis, nem de fel. Nós sabemos que conflitos são algo psicossomático, é algo que está instalado na alma. Há pessoas que vivem tranquilos, sempre em conflitos. Não é bilis, é a alma dele que está doente. Você sabe, uma pessoa normal não gosta de conflitos. Ela quer logo resolver, quer logo falar, quer logo esclarecer, quer logo resolver, quer dialogar, quer ser compreendida, quer compreender, quer corrigir, porque esta pessoa valoriza a paz, valoriza, bispo, os caminhos de Deus. Eu não gosto de conflitos, porque os conflitos são amargos, não deixam chegar a bênção de Deus. Você sabe, um conflito entre um marido e uma mulher, sabe o que é que Deus diz? Se você não tratar a sua esposa com dignidade, as suas orações são bloqueadas. É um conflito. Então você pode imaginar quantos negócios, quantas oportunidades, quantas portas estão aí trancadas, porque a pessoa optou pelo caminho do mundo, pelo conflito. É a alma da pessoa que está doente. No livro de Gálatas 5, versículos 19 a 21 diz, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, olha aí, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, olha aí os nós. Olha aí a mangueira que não deixa passar a água. Provérbios 10, 12 disse, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quer dizer que se eu estiver em conflitos e manifestar ódio, eu estou excitando para ter o quê? Contendas, conflitos. Bloqueia, faz um nó. Não deixa a manifestação de Deus, porque Deus não trabalha, amado, na base de pessoas
que tem ódios, que tem contendas, que descobrem transgressões, Deus não trabalha. Provérbios 6,19 disse: testemunha falsa que profere mentira e semeia contendas entre os irmãos. Está vendo aí? Contendas, conflitos. Versículo 16 disse: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª alma abomina. Então diz que Deus abomina as contendas, os conflitos entre os irmãos. Amados, se Deus abomina e eu continuo num conflito, eu estou optando, bispo, tem que ter paciência comigo, eu estou optando pelo caminho do mundo. Eu estou dando um nó na minha mangueira. Tem água, mas não passa. Tem bênção, mas está bloqueado. 22:10 de Provérbios disse: lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Nós não somos pessoas de contendas. O povo da Cristo vive não é de conflitos. Somos da paz, somos evangélicos. Ele disse: irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Eu tenho que ler outra vez, porque este versículo vai ajudar muitas pessoas. Lança fora o escarnecedor e com ele vai a contenda, vai o conflito. Cessam as demandas e acaba a ignomínia, o pecado. Então, meu amado, nós estamos chegando ao final do ano. E às vezes as pessoas dizem: por que Deus não manifestou ainda a sua glória na minha vida? Eu vou lhe mostrar. Porque a pessoa tem um nó de conflito na sua vida. Às vezes é conflito com Deus, conflito com o pastor, conflito com a Bíblia. Aliás, eu descobri uma coisa: a maioria do povo de Deus aí fora não acredita na Bíblia. É um conflito. Deus fala em dízimo, não acredito. Deus fala em perdão, não tem que perdoar. Deus fala em amor, não tem que amar. São conflitos, isso são nós. Paulo disse em 1 Coríntios 11:16: se alguém quer ser contencioso, se alguém quer viver em briga com a igreja, se alguém quer viver em contenda com os irmãos, ele diz: saiba que nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Se é de Deus, não pode ter conflito, amado. Você sabe, não é bilis, como diziam os meus colegas psicólogos do passado. É problema da alma. O que dá nó é problema da alma. Então, diz que nas igrejas de Deus não pode existir, nas igrejas de Deus não pode existir o costume das pessoas serem contenciosas. Eu não posso vir à igreja para brigar com os meus irmãos, para brigar com o pessoal do estacionamento, para brigar com o pessoal isso é contencioso, isso é nó. Deus não flui. A água está aqui, amado. A água está aqui, mas não vai passar. Por quê? Porque tem um nó. Então, pastor, mas o senhor não me diga que na vida não há conflitos. Não é um fato que pode ocorrer. É um fato que pode ocorrer. E na Bíblia não há conflitos. Há conflitos. Por exemplo, houve um momento de conflito entre Paulo e Barnabé. Por uma questão de confiança, de verdade, de expectativas, de opinião. E veja o que diz a palavra do Senhor em Atos 15:36. Ele diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença. Ai!
Paulo disse: vamos ver como é que estão os irmãos que nós pregamos. Barnabé disse: eu vou levar João Marcos. Paulo disse: não pode, João Marcos nos abandonou, não tem o direito de ir conosco. E diz que houve entre eles uma tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos, que navegou até Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Olha só, dois apóstolos se desentenderam. Eles tinham pontos de vista diferentes. Como é que se superaria uma situação dessa? Está aqui na Bíblia. Paulo disse: eu vou com Silas. Barnabé disse: eu vou com João Marcos. Estavam juntos, era um time que pregava junto. Mas houve um problema de encruzilhada. Chegaram ao momento, o que vamos fazer? Você sabe que Paulo superou isto, porque em 2 Timóteo 4,9 diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque ele é útil para o ministério. Atenção, aquele que tinha sido o motivo do conflito, Paulo superou o conflito, deixou a demanda e disse: ouça, traga João Marcos. João Marcos é muito importante para o ministério. Ele superou. Então, superar uma divergência de forma madura desbloqueia o nó. O fantasma do conflito entre Paulo e Barnabé foi afastado. Paulo e Barnabé eram dois apóstolos, dois pregadores da graça, pregavam a salvação eterna, pregavam o perdão, pregavam a justificação, até que Paulo disse: vamos voltar lá, vamos aos irmãos que nós pregamos para ver como é que eles estão. Os dois tinham boas intenções, mas disse Paulo que não achava justo que se levasse esse homem, João Marcos, porque em Atos 13:13 ele explica isso. Atos 13:13, olha lá. E navegando a Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Pérez da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, quando eles iam em direção a uma cidade, ele disse: eu não quero mais, eu desisto, eu vou para Jerusalém, eu vou voltar para casa. E isto, diz o versículo 39, de 15:39, diz que houve uma tal desavença. Então significa que alguma coisa deu ignição ao conflito. Versículo 39 diz que eles vieram a se separar. Uma tal desavença de que, apóstolo? De opiniões. Porque João Marcos se afastou. Nós não sabemos. Deus não esclareceu. Apenas houve um conflito tal entre os apóstolos que se poderia dar ali um nó e o ministério acabaria. Mas eles superaram. Paulo e Barnabé eram pessoas diferentes, tinham personalidades diferentes, pensavam de forma diferente. Paulo disse não para João Marcos, Barnabé disse sim para João Marcos. E o que aconteceu? Diz o versículo 40. Paulo escolheu a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos para a graça do Senhor, e passou por Síria e pela Cilícia, confirmando a igreja. Eles continuaram fazendo a obra de Deus. Quer dizer que o conflito não interrompeu a missão que tinham, porque agora, em vez de um missionário, um time, havia dois times. Mas eles superaram o conflito. Tanto que Paulo disse: traga-me João Marcos, ele é importante para o ministério. Quem é que orquestrou este conflito? Que eu não veja,
Não havia adultério, não havia roubo. Era um conflito emocional, era um conflito de almas. Quem que orquestrou tudo isso? O diabo. O que o diabo queria? Parar a pregação do evangelho da graça de Deus na igreja primitiva. Quem é que tinha razão? Paulo ou Barnabé? A Bíblia não diz nada. Nós não sabemos. Talvez os dois estivessem certos, talvez os dois estivessem errados. Mas o que houve entre eles? Maturidade. Você sabe, os dois seguiram, continuando a pregação, nos caminhos de Deus. Era um momento de encruzilhada tensa, difícil, mas o que eles optaram? O caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? O caminho do mundo, você sabe. Mata, esfola, vingança, condena. O que eles fizeram? Eles buscaram o caminho de Deus. Eles não se atacaram, eles não se difamaram, eles não falaram mal, eles não ficaram com amarguras, eles não ficaram se humilhando, não se acusaram, não fizeram fofoca, porque isto tudo é o caminho do mundo. Você pode ter um pensamento diferente do meu. Às vezes um casal, cada um tem uma opinião, tem um pensamento, tem um sentimento. Qual é o problema? Por que as pessoas deixam? Porque o diabo é que dá o início, ele faz a ignição. E as pessoas logo tendem a se acusar, a se envenenar, a se humilhar, a difamar, a falarem mal, a atacar. Isto é a forma do mundo resolver os problemas. Amado, nem sempre estamos em acordo com tudo. Nem sempre nós podemos pensar tudo da mesma forma. Mas os conflitos, quando surgirem, seja ele entre um casal, entre uma família, entre um membro da igreja e a igreja, têm que seguir o caminho de Deus para a solução, não o caminho do mundo. O caminho do mundo não tem solução. Quantas pessoas, amado, acabam por se agredir, se matar. Eu conheço casos que já li na internet de famílias do Nordeste, que há 5 gerações que as famílias brigam e se matam. Já está no tetaraneto, e os tetaranetos de ambas as famílias estão se atacando e se matam, porque o tetaravô matou o tetaravô não sei de quem da outro, e vem de família em família, sabe, até chegar a uma vida desgraçada de um nó, onde o fluir de Deus não acontece. Então, Paulo e Barnabé estavam em desacordo, mas eles não abandonaram a igreja, não rasgaram o cartão de membro, não foram para outro ministério, porque, irmãos, conflitos são inevitáveis, mas conflitos são opcionais. Ou eu aceito o conflito, ou eu não aceito. Quando há um conflito, eu, Miguel Ângelo, escolho a paz. Às vezes as pessoas dizem assim: bota pressão no apóstolo porque ele não aguenta conflitos. Besteira. Eu não quero conflitos, é diferente. Vocês sabem, um indivíduo que passa 2 anos numa cama do hospital ou em várias camas do hospital, quem mais sabe resistir a conflitos do que eu? Eu tenho essa experiência dramática. Passei num país de guerra. Agora, Paulo escreve aos Romanos, e aqui está a solução do caminho de Deus. Ele diz assim, no Romanos 12:18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vinguei. Aqui está a forma do mundo resolver conflitos, é na vingança. Não vos vingueis, amados. Dai lugar à ira, quer dizer que você pode dar um berro, um grito, um sopapo no ar e tal. Mas a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Então você veja, o diabo orquestrou, disse: vou acabar com a graça de Deus. Vou botar esses dois aqui em guerra, eles vão se difamar, vão se atacar, vão botar os diáconos na pancadaria, vão para a televisão, vão acusar um, vão acusar o outro, e acaba a graça de Deus. Foi o diabo que orquestrou. Mas a maturidade buscou a solução em Deus. Se possível, quando depender de você, tenha paz. Não te vingues, não busque a forma que o mundo busca. Por isso é que Tito diz 3:2 diz assim: não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Versículos 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de demonstrar a primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa, o faccioso da contenda ou do conflito, está pervertido, vive pecando e por si mesmo está condenado. Você está entendendo? Você sabe por que tanta gente, amado, às vezes passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 e diz assim: a igreja não tem o Espírito Santo, porque eu não vejo Deus agir. E quando você vai descobrir na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, há um nó. É a pessoa da contenda e diz: não sabes que quem gosta de contendas, quem é contencioso, está pervertido, vive em pecado, está condenado, porque escolheu o caminho do mundo. Paulo disse em 1 Coríntios 1:13, ele disse, 11 a 13, diz: pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Veja, numa igreja havia contendas. Refirma ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Como é que Cristo pode estar dividido dentro da tua casa? Como é que Cristo pode estar dividido na tua empresa, nos teus negócios, nas tuas relações familiares, nas tuas relações espirituais? Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo disse: olha, havia um conflito aqui na igreja por causa do batismo, se era batismo, não era batismo. Paulo disse: não tem batismo nada, não fui chamado para batizar nas águas. Fui chamado para pregar o Evangelho. Mas diz que havia Cristo em contendas. Cristo estava dividido. Você sabe, você raramente encontra 2 pastores amigos, líderes de igreja. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, eu recebi aqui o presidente da ordem de pastores e o presidente da academia. Isto é um milagre de Deus, porque você não vê pessoas assim como nós somos, tão amigos, tão ligados. Você não vê, você vê contendas. É a Universal que briga com o Mundial, que briga com o Presbiteriano, que briga com o Batista, com a Assembleia de Deus. Você vê, é um mundo de conflitos. Sabe o que essa gente recebe de Deus? Nada. Nada. Então, conflitos bloqueiam a vida da fé. Conflitos tendem à difamação, amarram a vida, trancam a vida. Conflitos são armadilhas satânicas que bloqueiam a vida, tanto espiritual quanto financeira, familiar. Então prefira a paz. Se for possível, paz. Nós tivemos uma experiência estes dias aqui dramática. Os vizinhos aqui da vila se reuniram todos contra a igreja, porque a igreja faz barulho. Nós estamos aqui, você sabe, há quase 28 anos, macumba aí do lado, bota para quebrar com barulho, nós nunca dissemos nada. Aqui atrás botam música em cima da igreja. Então os vizinhos se reuniram, mandaram uma carta que vamos fazer, vamos chamar um deputado que é amigo da Dilma, que não sei o que, vamos arrebentar com você. Eu disse: espera, você não vai arrebentar com ninguém.
passa os cultos para a catedral, não faz cultos até nós colocarmos a nossa parede acústica. Mas se eu fosse de contenda, eu dizia, você quer? Então nós vamos ter guerra. É guerra que você quer? Nós vamos ter guerra. Eu não conseguiria dormir um segundo. Porque eu não gosto de contendas. Porque eu sei que contenda, quem dá ignição é o Satanás. E a pessoa que está na contenda, em vez de fugir da contenda, ela dá um nó na sua vida. Então, conflitos por meses, por anos, geram uma vida miserável. Geram uma vida infeliz, aprisionam, é negativa, não é vida. Então Deus pode operar no meio de um conflito, mudar a perspectiva, trazer glória. Olha o que diz Provérbios 17:14. Com o abrir-se da represa, assim é o começo de uma contenda. Uma contenda é como abrir uma represa de água. Você viu o que aconteceu em Minas Gerais? Quebrou a represa, destruiu as cidades, destruiu o rio, foi até o mar. Porque é assim. Sabe o que a Bíblia diz? Desista antes que haja rixa. Isto está aqui na Bíblia. Ou seja, Deus está dizendo, escolha o caminho de Deus. Desista. 25, 8 e 9 disse, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Não descubras o segredo de outrem. Os portugueses costumam dizer que quando as comadres brigam, se descobrem as verdades. Brigam as comadres, descobrem-se as verdades. Às vezes a pessoa diz que é muito amiga, muito amiga. Numa hora de conflito, ela, a primeira coisa que faz é descobrir, desnudar a vida daquela pessoa. Eu sei de uma coisa. Ai, se eu te contasse. Porque isto é a pessoa que é conflituosa. A Bíblia diz, desista. Não descubras, não difame. Resolva, tira o nó da mangueira. Olha, um dia em Lucas 22, 24, 26, assim, suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como me serve. Você vê? Havia uma contenda, quem é o maior na igreja? E Deus disse, o maior é aquele que serve, sirva, seja pequeno. Acabou o conflito. Quando um não quer, dois não quer? Não beijam? Não brigam? Oi, agora... Sabe, eu estou olhando ali para o irmão que quer casar e agora vem o beijo à cabeça, é terrível isso aí. Quando um não quer, dois não brigam. Então, amado, rejeite o caminho do mundo, resolva conflitos, não aceite ressentimentos, não aceite amargura, não aceite manipulação, não ataque, não acuse, não descubra, não desnude a pessoa, amado. Não pense logo que é com o advogado, com a justiça, com a delegacia, amado, não faça isso. Eu sei que nos conflitos, os instintos básicos, primitivos, vêm ao lume. A pessoa quer vingança. Ela está querendo vingança, está querendo o caminho do mundo. Ou ela quer paz, escolhe o caminho de Deus. Então estamos chegando aos 5 minutos finais. Todo conflito pode ser resolvido. Como, apóstolo? Tendo um perdão antecipado. Isto é buscar a paz. Isto é uma experiência libertadora. Colossenses 3,13 ele disse, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, perdoa antecipadamente. Amado, isto é cristianismo. Amado, você está num lugar seguro. Aqui você aprenda a ser um seguidor de Cristo, a perdoar. Isto não é opcional, isto é obrigatório, é verdade. Mateus 6 diz isso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Isto é sabedoria.
Amado, nós como evangélicos temos uma grande responsabilidade. Provérbios 19:11 diz: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Sua vida e a minha vida precisam de ir em frente, sem bloqueios. Nós estamos escolhendo a paz. Conflitos são inevitáveis, mas a miséria é opcional. Ou eu escolho o caminho do mundo e a miséria, ou eu escolho o caminho de Deus e escolho a paz. Se você escolhe a paz, Deus vence, você vence, o reino vence. E eu termino com um dos maiores conflitos da Bíblia, possível conflito, mas com a maior decisão de sabedoria. Gênesis 13, 7 a 9. Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Houve um conflito, uma contenda. Versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Era o tio e o sobrinho. A galera começou a brigar e Abraão chega na sua experiência e diz: amado, há uma contenda entre os nossos pastores, que não haja entre mim como líder e você como líder de um povo. E ele disse: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Não quero conflitos. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Mas eu não quero conflitos. Então, amado, Abraão escolheu a paz. E nós escolhemos a paz nesta igreja. Eu não gosto de conflitos. Eu sou um pastor evangélico. Não sou um lutador de UFC. Olha que há nós difíceis, hein? Agora. A água está fluindo. A água está fluindo. Assim disse o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor agora. Nós precisávamos, fecha aí, de trazer um paninho, porque senão... Não deu certo com essa mangueira. Vai, vai. Cuidado só, porque senão ainda vai cair alguém aqui, tá? Não, tem que trazer panos. Panos. Deixa eu me dar água, vou pegar lá. Desculpa lá, tá, João? Tá tranquilo? Isso acontece. Obrigado, meu apóstolo. Glória a Deus por isso. Ninguém ganha lá.
Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Passei tribulações e acusações do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, oh, Aleluia. aleluia, 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 aleluia. E na multidão, Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus, amado. Eu sei que esta manhã muitos irmãos desbloquearam, tiraram o nó, para que o fluir de Deus, para que a água corra. Aleluia. Oh, Jesus. Na presença dos anjos, a ti cantarei, louvarei. Na presença dos anjos, a ti cantarei. Senhor Jesus, queremos ser canais desobstruídos, Deus. Queremos ver a glória de Deus. Queremos ver a manifestação do Teu Espírito. Quantas doenças por causa de nós na mangueira, Deus. Quantas dores da alma, quantas angústias, porque não se deixou ir o problema, porque não se evitou a contenda, Pai. Sofre o marido, sofre a esposa, sofre os filhos, sofre os empregados, sofre o patrão, sofre a igreja, Deus. Mas Deus faz fluir essa água, Deus. Tira, Senhor, esse elefante que impede o trânsito, Pai, da vida, Pai. Desfaz esse nó da mangueira, Deus. Oh, Deus, ajuda-nos a ser perdoadores. Se depender de nós, a ter paz. Paz com todos, porque, Senhor, no erro a vingança é tua. És tu que és juiz, Senhor. Em o nome de Jesus, cura, Senhor, esta alma, Pai. Cura, Deus. Cura, Deus. Na presença dos anjos, a ti cantarei.
força dos anjos a ti cantarei. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, o Senhor da glória. Glórias, glórias, glórias a Jesus. Ele é o autor da minha fé. Ele é a rocha da minha confissão. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. As chagas de Cristo estão neste corpo. E se tu tiveres fé esta manhã, se tu acreditares, os anjos vão ministrar em teu favor e o milagre se manifestará, Pai. Aleluia. É Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor, digno, digno, oh digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, é o Senhor. O Senhor, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou e disse: este é o meu corpo. Ao comermos este corpo, estamos comendo saúde para qualquer mal, físico ou emocional. Milagrosamente, nós cremos no milagre da cura. Lembramos a morte, mas lembramos acima de tudo a ressurreição. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Eu abençoo o pão que temos em mãos, em nome de Jesus, e digo: comamos todos até que Ele volte. Este é o corpo de Cristo. Tu que estás entronizado entre os querubins, na glória, tu que estás entronizado entre
vos quero ver. De igual modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo. Não mais sangue de animais, não mais cinzas, não mais ervas amargas, mas o sangue do Cordeiro perfeito, sem mácula, que pelo sangue derramado no Calvário, há 2015 anos, tem o mesmo efeito. Lá, o maior acontecimento da história, aqui, a manifestação, a materialização do que ele fez naquela cruz. Recebemos o perdão, recebemos a pureza, a justificação, somos um com Cristo. Agora, Deus, com alegria e paz, sem conflitos na alma, Pai, eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos até que ele volte. Amém, amém e amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos, louvemos, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo e santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é, Cristo é, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Meus amados, estamos terminando o nosso domingo de ceia, primeiro domingo de dezembro. Seja fiel e eu lhe garanto uma coisa: Deus surpreenderá a cada membro desta igreja. Prepare-se, porque a chuva é grande, as bênçãos são incontáveis. Eu profetizo verdadeiramente uma colheita abundante neste mês de dezembro. Vamos encerrar o ano dizendo: exaltado
elevado, sublimado, em nome de Jesus. Obrigado você amar esta igreja, este apostolado. Muito obrigado pela honra de você investir suas raízes neste santo ministério. Nossa bispa vai dar a bênção final. Glória a Jesus, levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui sem nenhum nó na nossa vida, Pai. Saímos daqui preparados para receber o melhor de Ti em todas as áreas, Senhor, das nossas vidas. Te pedimos, Senhor, dá ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo. Guarde a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E nós profetizamos um mês surpreendente na vida da Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Não saia sem se despedir do irmão. Abrace o irmão, diga: eu vejo Deus em você, eu vejo a marca de Cristo em você. Bom dia, graça e paz.